Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome de Jesus. A você, igreja que está em casa, porque não pode estar aqui reunido conosco, porque a igreja somos nós, não é o templo. Não é isso? Você é a igreja de Cristo. Você que está em casa juntamente conosco, estamos no mesmo propósito de estarmos adorando e glorificando ao Senhor. Bom, nós estamos aqui, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos cultuando a Ele, louvando o seu nome, bendizendo o seu nome, através da expressão, da adoração, do louvor e também com a nossa vida. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, aqui estão presentes, a você que também que está em casa, esteja sintonizado e compartilhe aí com seus amigos, com a sua família, para que todos possamos receber do Senhor, nosso Deus, nesta noite mais uma vez. Eu quero convidá-lo para nós iniciarmos a estarmos lendo a palavra de Deus no Salmo 150. Salmos 150, quando todos somos convidados a estarmos louvando ao Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. São apenas 6 versículos e vamos proceder à leitura de todos eles em nome de Jesus, que diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o por seus atos poderosos, louvai-o segundo a excelência da sua grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltérios e harpas, louvai-o com danças e tamborins, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Então, está convidando não somente a louvá-lo com os instrumentos, mas também com a nossa vida. Todo ser que respira, louvai ao Senhor. Então, todo ser, não é somente quem teve o encontro com Jesus, mas é todos os seres humanos, todas as pessoas devem louvar a Deus, porque a bênção de Deus, ela veio para todos nós. Não é isso? Deus não faz acepção de pessoas, tudo Ele fez para que o homem pudesse usufruir. Então vamos louvar a Deus com todas as nossas forças. Você que está na sua casa, creia que Deus é o Deus presente. Não somente Ele estar aqui, mas Ele está onde tem um servo dEle, buscando a sua presença. Ele se faz revelar, Ele manifesta com a sua presença. Amém? Mas Deus é um Deus onipresente, que está em todos os lugares. Porém, a manifestação da presença dEle só acontece na vida daqueles que buscam de toda excelência. Então, louvado seja Deus. Então, você está na sua casa, busque ao Senhor neste momento, como nós também estaremos buscando aqui. E um conselho, se eu posso assim falar, não só neste momento, mas em toda a história da sua vida, procure buscar ao Senhor. Procure adorá-lo com todas as suas forças, procure engrandecê-lo, amém? Procura entronizá-lo em primeiro lugar na sua vida, e com certeza Ele é um Deus presente, não só hoje, mas em todos os momentos da sua vida, porque esta é a promessa dEle para nós, e Deus não falha. Então nós vamos louvar e adorá-lo. E você que está, seja aqui ou na sua casa, que está tendo as suas dificuldades, os seus problemas, você é convidado a louvá-lo, independente do que você esteja passando, e o Senhor virá com socorro para a sua vida, para a sua família. Amém? Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus querido, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, pelo que tu és, Senhor. Queremos te agradecer por esta noite, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em teu nome, ó Pai. Queremos, ó Pai, pedir neste momento, por cada um que aqui está, por cada uma família que aqui está representada. Nós te suplicamos, ó Deus, por aqueles que estão em casa, em seus lares. E queremos agora, meu Deus e meu Pai, especialmente pedir pela irmã Selma, a mãe do Luciano, que levou uma queda, está sendo atendida no Santa Teresa. Que o Senhor abençoe aqueles médicos, o Senhor repreenda a enfermidade, todo o mal causado pela queda, que seja repreendido pelo Senhor. Que o sangue de Jesus Cristo seja sobre a irmã Selma. Ó Deus, que o sangue de Cristo seja sobre a família do Luciano, sobre o Luciano. Traga fé, traga esperança, traga consolo. Meu Deus, nós oramos assim agradecidos,
no nome que está sobre todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você pode dar um glória aqui na sua casa. Glória a Deus, aleluia. Aplausa a Ele aqui na sua casa e vamos adorá-lo com todas as nossas forças, em nome de Jesus. Aleluia, clamamos a tua presença aqui, Senhor. Toma o primeiro lugar, vem reinar, vem receber a nossa adoração, vem receber o nosso coração. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Clamamos, Senhor, toma o primeiro lugar nessa noite. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve, exalte ao Senhor. Engrandeça o nome do Eterno nessa noite. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Meu querido, levante as suas mãos e comece a dar glória a Deus, porque você está vivo, porque você está respirando. Todo ser que respira, louve ao Senhor, exalte ao Senhor. Senhor, enquanto houver vida em mim, eu vou te adorar. Oh, enquanto houver fôlego em mim, eu vou te exaltar, eu vou te bendizer, eu vou te glorificar, Jesus. Toma o primeiro lugar nessa noite, Senhor. Faça com que o teu fogo, o fogo da tua presença queime no nosso coração, queime na nossa vida, Deus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Toma o teu lugar, ó Cristo, Filho do Deus vivo, único que é digno. Toma o teu lugar, grande Rei dos Reis, reina sobre nós. Tua é a glória, o reino é sempre teu. Toma o teu lugar.
Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. O Espírito e a noiva clamam, vem. Aviva-nos, aviva-nos. O Espírito e a noiva clamam, vem. Aviva-nos, aviva-nos. O Espírito e a noiva clamam, vem. Aviva-nos, aviva-nos. O Espírito e a noiva clamam, vem. Queremos queimar outra vez. Queremos viver novamente. Nos arrepender outra vez. Nos acende só mais uma vez. Queremos queimar outra vez. Queremos viver novamente. Nos arrepender outra vez. Nos acende só mais uma vez. Queremos queimar outra vez. Queremos viver novamente. Nos arrepender outra vez. Nos acende só mais uma vez. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, do versículos 1 ao 7. Amém? Todos acharam? Glórias a Deus. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência, a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, eu quero considerar com você nesta noite sobre os escolhidos de Deus. Os escolhidos de Deus. Então veja bem, queridos, que Pedro, ele escreveu a sua primeira epístola com a finalidade de ajudar-nos a reconhecermos a importância da salvação e também a estarmos respondendo adequadamente ao propósito divino de salvar as nossas vidas. Então Pedro, ele escreveu dentro desta perspectiva. Então veja bem, ele, na verdade, ele nos encoraja a acreditar que as bênçãos do passado e a glória do futuro fazem com que as dificuldades e aborrecimento do presente venham valer a pena.
Então, na verdade, todas as provas, dificuldades que passamos, a glória do passado, o que nós já fomos alcançados pela graça dele, e o futuro que nos espera, vale a pena passarmos por sofrimento. Isto não é que nós somos masoquistas, ninguém aqui é masoquista, mas na verdade nós somos, de certa forma, perseguidos por aqueles que não creem no poder de Deus. Às vezes nós somos considerados fora, né, do contexto da sociedade, às vezes, quando nós queremos, às vezes, participar e viver pela palavra do Senhor. Pedro, ele encorajou os cristãos num tempo em que seguir a Jesus era perigoso e arriscado. Então, naquela época, seguir a Jesus era perigoso e muito arriscado, poderiam pagar até com a própria vida. Então, era muito arriscado. E veja bem, e aparentemente, a razão para esta epístola, ela foi uma onda de perseguição que ameaçava a vida da igreja. Então, isso está escrito lá em 1 Pedro 1, versículo 6 a 7, está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 14, 1 Pedro 4, versículos 1 e versículos do 12 ao 19. Então, você anotando aí, você depois pode procurar ler com calma essas passagens. O próprio Pedro, ele sofreu perseguições por parte dos líderes religiosos e das autoridades civis daquela época, como está também relatado em Atos capítulo 5, dos versículos 17 ao 18. Então, logo, Pedro, ele estava altamente, irmãos, preparado para transmitir a mensagem, qualificado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Para transmitir essa mensagem aos perseguidos, que precisavam manter a fé para cumprir o propósito de Deus de redimir as suas vidas. Então, na verdade, Pedro, ele encorajou os cristãos daquela época e tem também nos encorajado a permanecermos firmes com o Senhor. Acredita-se que essa epístola, ela tenha sido escrita durante a perseguição de Nero, que se seguiu ao incêndio de Roma. Isso foi no ano 64 depois de Cristo. Então o imperador Nero, ele empreendeu uma perseguição, amém? E que isso se estendeu por Roma, um incêndio de Roma. E veja bem, e essa perseguição, ela espalhou gradualmente pelas províncias do império, tá? E a sobrevivência da igreja estava ameaçada. Hoje, eu quero dizer para você que a sobrevivência da igreja está ameaçada também. Não pela perseguição política aqui no nosso país, graças a Deus, não pelas autoridades, mas a igreja a sobrevivência está ameaçada por falta de cuidado, falta de vigilância de muitos crentes. Porque temos uma sociedade corrupta, uma sociedade, além de corrupta, que não tem valores éticos nem morais, né? E nós estamos inseridos nessa sociedade, e se nós não tivermos o cuidado, a sobrevivência da igreja, e quando eu falo da igreja não é o templo, eu falo a minha sobrevivência como crente, a sua sobrevivência como crente está ameaçada. Porque daqui a pouco, se você não tiver vigilância e não tiver firme, não tiver capacidade de dizer não, você vai estar vivendo como um homem natural. Então a igreja está ameaçada, você está ameaçado. Então precisamos ter cuidado. Não temos, graças a Deus, no nosso país, né, diferentemente de um país comunista. Você sabe que o país comunista, a igreja é proibida de falar de Jesus. As igrejas têm que se reunir escondidas. Às vezes são perseguidos, ainda são mortos em pleno século 21. Graças a Deus que no Brasil não. Nós somos democráticos, né? Um estado laico. E nós temos a graça de Deus de poder estar anunciando. E não temos perseguição política, nem religiosa até, entre aspas. Contudo, nós somos ameaçados todo o tempo, porque nós estamos rodeados de uma grande nuvem de pessoas que não tem temor de Deus, que não tem princípio cristão, que desconhece os valores de Deus. E se você, como crente, como igreja de Cristo, não tomar cuidado, você está ameaçado a se extinguir, a não ser realmente o que Deus quer que você seja. Então esta perseguição, ela se espalhou gradualmente pelas províncias do império, como diz, e a sobrevivência da igreja estava ameaçada. O propósito redentor de Deus,
exigia que seus servos respondessem com lealdade, ainda que sob perseguições. E o apóstolo Pedro utilizava a mesma linguagem que os judeus utilizavam para se referirem ao seu povo espalhado pelas nações fora da Palestina. Ele usava a mesma linguagem. Então, todos os verdadeiros cristãos, eles foram saudados como membros do povo de Deus. Também? Então, Pedro declara que o cristianismo era a nação santa escolhida por Deus, como está lá em 1 Pedro 2, versículo 9. Vós sois a geração eleita, amém? Santa, escolhida por Deus, para que anuncieis as grandezas dele. Então, Pedro, ele falou que o cristianismo era escolhido como a nação santa, o povo escolhido. Ele não se dirigia aos seus leitores como judeus ou cristãos, mas como os peregrinos de Deus, como um instrumento escolhido por Deus para abençoar o mundo. E quando fala de mundo aqui, Deus chamou a mim e você. Deus chamou a igreja dele, que somos nós, para sermos abençoadores do mundo. E o mundo aqui está falando das pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos os propagadores das boas novas de salvação. Nós chegarmos a dizer se a pessoa precisa ser liberta da escravidão do seu pecado, dos seus costumes. E somente Deus pode operar esse milagre. Amém? E nós somos chamados para isso. Pedro, ele insistia que eles deveriam reconhecer a sua relação privilegiada com Deus e a sua responsabilidade em prosseguir com a mensagem da salvação através de Jesus. Lembrava-lhes das riquezas espirituais que aguardavam no futuro. Então eu quero te dizer algo. Agora, eu quero considerar os escolhidos de Deus. Interessante que quando eu estava meditando nessa passagem, quando eu estava lendo, o Espírito Santo me trouxe algo assim maravilhoso, que nunca havia passado pela minha mente, nunca ainda tinha sido revelado isso na minha mente. Veja bem, Deus escolheu todos os homens para serem salvos. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Deus escolheu. Você que está nos ouvindo, você que ainda não tem uma experiência com Jesus, você que porventura esteve um dia na casa do papai, hoje você está afastado. Deus escolheu você para ser salvo. Mas preste atenção, a salvação, ela não é unilateral, ela é bilateral. Deus já fez tudo o que ele precisava fazer para a salvação do homem. Agora é algo que você precisa fazer. Você precisa reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador. Você precisa aceitá-lo e andar com ele para a glória e a honra do nome dele e para a sua salvação, para a vida eterna. Então a salvação é um ato bilateral. É Deus e o homem. Deus fez a parte dele. Agora precisa você fazer a sua parte. Então Deus escolheu todos para serem salvos. Quando ele diz na sua palavra que Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não faz acepção de pessoas, ele veio para salvar todos os homens. Então o chamado de Deus, você tem um chamado, meu amigo, para ser salvo. Agora, somente são os eleitos chamados de Deus para anunciar a redenção àqueles que reconhecem. Se você reconhecer como Senhor e Salvador, você também será chamado os eleitos de Deus, os chamados do Senhor para anunciar as grandezas dele. Então veja bem, agora quais são a missão dos escolhidos? Então você tem um chamado, você foi escolhido para ser salvo. Agora, os escolhidos de Deus é aqueles que aceitaram o propósito para a redenção. Então veja bem, Pedro começa a sua epístola declarando que os cristãos são os eleitos, ou seja, os escolhidos por Deus. Agora, da mesma forma que Deus escolheu Abraão como indivíduo, Israel como povo, escolheu cada um de nós para a tarefa da redenção. Então Deus também escolheu você para a tarefa da redenção. É preciso que você reconheça Jesus e passe a viver para ele, para a glória do nome dele. Agora veja bem, Deus concede aos seus seguidores, a mim e a você, aqueles que reconhecem esse plano, a imensa honra e a grande responsabilidade de transmitir a mensagem de sua graça e amor ao mundo pecador. Então Deus deu a mim, deu a você, igreja do Senhor. Você pode dizer um amém? Você pode dar um glória a Deus? Você que está na sua casa pode dar um glória a Deus? Eu e você temos o privilégio de sermos chamados por Deus, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, para anunciarmos as grandezas dele, para a redenção do homem. Isto o Senhor nos chamou, para sermos pregadores da sua palavra,
testemunharmos do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão e da sua salvação. Deus veio para salvar a todos. Então veja bem, a igreja não é uma organização de origem humana. Não foi um homem que decidiu organizar uma igreja. Isso nasceu no coração de Deus, amém? Nasceu no coração de Deus, ela nasceu no coração, ela tem um propósito divino. E sabe qual é o propósito divino da igreja? Sabe qual é o propósito divino que eu tenho? Sabe qual é o propósito divino que você tem, meu irmão querido? Você que está na sua casa, você que é salvo em Cristo, que reconhece Ele como seu Salvador. Sabe qual é o propósito que nós temos? O propósito de Deus na nossa vida? A salvação das pessoas, a salvação do homem perdido. Porque se eu não anunciar, se você não anunciar, se eu não cooperar com o Espírito Santo de Deus, se você não cooperar com o Espírito Santo de Deus, quem vai anunciar? Quem vai ouvir? O homem normal que não conhece a Deus vai anunciar? Não. O Senhor chamou a igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós conhecemos a verdade. Não que nós somos melhores, porque o Espírito Santo de Deus nos revela, nos mostra as grandezas do Senhor, porque isto aconteceu com nós. Você precisa também ser um propagador da palavra de salvação, de vida eterna. E você, meu querido, que está nos ouvindo, você foi escolhido para ser salvo. Você só não é se você não quer. Você foi escolhido, porque Deus não faz acepção de pessoas. Você foi escolhido para ser salvo. Deus te amou de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu único filho, para morrer por você. Mas Ele ressuscitou o terceiro dia para morrer por mim e por todo aquele que crer. Então, na verdade, este é o propósito de Deus para a nossa vida. Veja bem, cada um de nós deve se alegrar por ter o privilégio de fazer parte dos planos e do propósito de Deus para a redenção da humanidade. Então, querido, agora, nós somos também, fomos salvos, né? Temos a nossa missão, mas nós somos consagrados pelo Espírito Santo. Amém ou não amém? Amém? Primeiro, Jesus disse assim, que o Espírito Santo de Deus, Ele que ia convencer o homem do juízo, da justiça e do pecado. E a palavra de Deus fala, lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, em quem também vós estáis. Em quem você está? Em Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo de Deus, Ele nos convenceu do juízo, da justiça e do pecado. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? É um selo. Sabe o que é um selo, meu irmão? É uma marca, é uma identificação. Nós somos os escolhidos de Deus. É uma identificação. É como Jesus chegou e cravou assim, ó, pum, tu é meu. Está marcado. Tu é marcado. Tu está entendendo? Você está marcado. Você está marcado. Aleluia. Então veja bem, nós somos consagrados pelo Espírito Santo de Deus. Por obra do Espírito Santo, os escolhidos por Deus se convenceram da necessidade de um Salvador. Então recebemos o milagre do novo nascimento, forjado em nossos corações. Nós recebemos o milagre do novo nascimento. E a palavra de Deus diz, em João 15,16, que não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que em meu nome, tudo que pedires ao Pai, Ele vos conceda. Então o Senhor nos chamou, Ele nos escolheu, como Ele tem escolhido você para a salvação também, meu amigo. Você é escolhido para ser salvo, amém? Você só não é salvo se você não quiser. Como eu disse, a salvação, ela é bilateral, é um relacionamento bilateral, você e Deus. Ele fez a parte dele, você precisa fazer a sua. Você precisa crer em Jesus como Filho de Deus vivo, professá-lo como teu Senhor e Salvador. Então, querido, através do trabalho de santificação, realizado pelo Espírito Santo, ou seja, do trabalho de nos livrar continuamente do poder do mal. O Espírito Santo, Ele nos livra continuamente do poder do mal e de gerar dentro de nós
a graça de Jesus Cristo, nós estamos sendo preparados para servir ao Senhor de uma forma eficaz. Nós estamos separados para servir a Ele de uma maneira eficaz, de uma maneira de excelência. Amém? Glória a Deus. E você precisa entender isso, se esforçar para isso. Agora, somos chamados também fiel ao serviço do Senhor nosso Deus. Veja bem, fiéis ao serviço do Senhor nosso Deus. O Antigo Testamento faz menção ao espargimento de sangue em 3 ocasiões importantes. E aqui Pedro fala, no aspergir do sangue de Jesus. E talvez como símbolo de limpeza, quando um leproso foi considerado curado de lepra. Está lá em Levítico capítulo 1, Levítico capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 7. Eu queria que você pudesse ler comigo. Levítico 14, de 1 ao 7. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: esta será a lei sobre a purificação do leproso. Ele será levado ao sacerdote, e este sairá do acampamento e o examinará. Se a doença do leproso tiver sarado, o sacerdote ordenará que se peguem 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, carmesim e isopor, para aquele que será purificado. Ordenará também que se sacrifique uma das aves numa vasilha de barro sobre água corrente. Pegará a ave viva e a madeira de cedro, o carmesim e o isopor, os quais molhará juntamente com a ave viva ao sangue da ave sacrificada sobre a água corrente, e aspergirá 7 vezes aquele que vai ser purificado da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave viva em campo aberto. Então, primeiro, o aspergimento de sangue faz menção na verdade, limpeza do leproso. O segundo, Levíticos 8:30. Levítico capítulo 8, versículo 30, que diz assim, que é, na verdade, o símbolo de reclusão para serviços sacerdotais. Então diz assim, olha, Moisés pegou também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e os aspergiu sobre Arão, suas vestes e sobre seus filhos e as vestes deles, e assim consagrou Arão e seus filhos e também as vestes deles. Então, aspergimento de sangue para os serviços sacerdotais. Por isso que Pedro fala com o espargimento do sangue sobre nós, sobre os cristãos. Amém? E o terceiro ponto no Antigo Testamento, sobre o espargimento do sangue, para estabelecer um novo pacto entre Deus e o seu povo. Veja lá em Êxodo capítulo 24. Êxodo 24. Glórias a Deus. Êxodo 24, de 1 ao 8. Depois disso, Deus falou a Moisés: subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá. Moisés foi e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, unânime, todo o povo respondeu: faremos tudo o que o Senhor falou. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. De manhã cedo, ao se levantar, Moisés edificou um altar na base do monte e 12 colunas de pedra, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns rapazes israelitas, que ofereceram holocaustos e sacrificaram bois ao Senhor como sacrifício pacíficos. Moisés pegou metade do sangue e colocou em bacias, aspergindo a outra metade sobre o altar. Também tomou o livro da aliança e o leu diante do povo, que então disse: faremos em obediência tudo o que o Senhor falou. Então Moisés pegou o sangue, o aspergiu sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas coisas. Amém? Glória a Deus. Então,
foi também para estabelecer um pacto com Deus. Então o sangue de Jesus está aspergido sobre a nossa vida, amém? Sobre a nossa família, e devemos declarar isso em nome do Senhor Jesus. E vejam bem, querido, provavelmente estas três ideias se sobrepõem na frase do apóstolo Pedro, quando ele diz assim, espargindo o sangue de Jesus Cristo. Através do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o cristão é limpo do seu pecado. A palavra de Deus fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então veja bem, o cristão é limpo, se retira para prestar serviço sacerdotal a Deus. E deve de levar uma vida que é um pacto de eterna obediência e serviço para com Deus. Nós temos uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Eu tenho essa aliança. Você, meu querido irmão, talvez você não tenha nem ideia, mas o dia que você levantou a sua mão para Jesus, que você se rendeu sobre os cuidados dele, amém? Tu assumiu uma aliança com Deus eterno, com Deus Todo-Poderoso, e você precisa a cada dia procurar lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que você possa prestar serviço ao Deus eterno. Você é um escolhido de Deus. Eu também sou um escolhido de Deus. E você que ainda não teve o encontro de Jesus, você está como eu estava há 30 e poucos anos atrás. Eu era um escolhido para ser salvo. Eu aceitei o plano da salvação. Eu me rendi ao Senhor dos senhores. Eu levantei minha mão e falei, Senhor, a partir de hoje eu sou teu servo, eu quero te servir. E você precisa fazer isso. Você precisa render-se aos cuidados do Deus Todo-Poderoso. Amém? Aos cuidados do Deus poderoso. Você é separado. Você é separado. Você é separado, meu irmão. É separado das contaminações do mundo. Você é separado do mal. Você é separado do pecado. Porque o Senhor habita dentro de ti o poder do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não traga tristeza a Ele, porque Ele quer fazer amizade com você. Ele quer andar contigo todo dia. Ele quer te trazer as bênçãos de Deus. Ele quer te proteger. Ele quer te dar a vitória. Amém? Então Ele clama, Ele aparece com gemidos inexprimíveis diante do Senhor pela sua vida e pela minha vida, como diz a Escritura. Então você precisa entender que você, igreja, é para cumprir o plano de Deus, o plano de redenção da humanidade, redenção da sua família, do teu marido, do teu pai, da tua mãe, dos seus amigos, dos seus parentes e de todos aqueles que estão à sua volta. Amém? Você precisa ser um propagador da palavra de Deus. Você precisa interceder. Senhor, venha quebrar o jugo, Senhor. Venha jogar por terra a força do mal contra essa vida, e que ele possa render a ti para a glória do teu nome. Mas você não pode desistir. Amém? Você tem que orar não uma vez, não. Tu tem que orar todos os dias, bater todos os dias. Bata e a porta vai se abrir. Porque o inimigo, ele não desiste. Ele persegue e perturba todo dia. E você precisa colocar as pessoas queridas que você ama debaixo da graça de Deus, da proteção do sangue do Cordeiro. Aí você verá os resultados no tempo de Deus. Veja bem, eu quero dizer para você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem sobre aquele que crê, visando o seu bem-estar individual. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo age sobre aquele que crê. Estou falando que crer, não é incrédulo não. Estou falando daquele que crê nas promessas, que crer no poder de Deus. Eles agem visando o seu bem-estar individual. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Assim como o bem-estar também espiritual dos que podem ser alcançados pelo seu sacerdócio. Aleluia. Então o Espírito Santo de Deus é o nosso companheiro, é nosso amigo. Amém? Ele está conosco. Ele só não age talvez na vida de alguns porque você não está dando crédito a isso. Você não está obedecendo. Você está na contramão de tudo aquilo que Deus planejou para a tua vida. Você está dentro da igreja, mas às vezes você é rebelde, você é insubmisso, você é inconsequente,
você não leva as coisas a sério, tu não lê Bíblia, tu não ora, tu não depende de Deus para nada, apenas está como um religioso. Sabe o que é o religioso? Religioso é aquele, irmão, que só vem para a igreja, não tem compromisso com as coisas de Deus, não ora, não lê Bíblia, não se preocupa com ninguém, não intercede por ninguém, não é fiel. Isso é religiosidade. Veja bem, o Espírito Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo age na vida daquele que crê e vive e tem compromisso com ele. Amém? Visando o seu bem-estar e visando todos aqueles que você se faz sacerdote dele. Amém? Então veja bem, somos os escolhidos de Deus. Ele nos escolheu para o nosso próprio bem e para o bem dos outros. O Senhor nos escolheu para o nosso próprio bem e para o bem dos outros também, para sermos bênção. O que Deus falou para Abraão? Abraão, ser uma bênção. Amém? Amém? Então, para o bem dele e para o bem dos outros. E falou assim: em ti, Abraão. Eu espero que você dê um glória agora, tá? Deus falou para Abraão assim: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Você pode se alegrar? Isso é a promessa. Isso é para mim. Toma posse dessa promessa. A nossa família é bendita de Deus por através da instrumentalidade de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Talvez a sua família não esteja como você gostaria que estivesse. Depende de você. A sua família só vai estar como Deus planejou. E essa deve ser o desejo. A sua família deve estar como Deus planejou. E você entender isso. Quando você fizer a sua parte, cada membro da família faz a sua parte. Cada cônjuge cumpre com a sua parte. Cada filho cumpre com a sua parte. Aí poderá dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Preste atenção que eu vou te dizer, meu irmão. Jesus falou que um reino dividido não subsiste. Se dentro da tua casa vocês estão divididos em pensamentos, em atitudes, vocês não vão subsistir. Tem que chegar a um termo comum, a um denominador comum. Vamos orar, vamos pedir direção de Deus. Eu vou me quebrantar, eu vou reconhecer minhas falhas, cada um reconheça as suas falhas, eu vou melhorar, eu vou fazer tudo para fazer meu cônjuge feliz. Eu vou fazer tudo para os meus pais terem alegria em mim. Aí sim, você vai ver que você vai ter um lar feliz. Talvez você não esteja sendo feliz na tua casa, com tua esposa, com teu marido, com teus filhos, porque você está andando no seu eu. Eu quero assim, eu sou assim. Às vezes você não diz, mas eu não vou mudar. Não muda. Só quer cobrar do outro? Não. Preciso mudança, cada um ter consciência e nenhum sinalizar. É o Espírito Santo de Deus que habita em você. Ele mostra a você que está errado. Mostra ou não mostra? É você que não admite. Porque o eu fala mais alto. Deus quer, aleluia, restaurar a sua família. Deus quer que a sua família seja como Ele planejou, não como você acha. E você precisa ter esse entendimento, de depender do Espírito Santo de Deus, para que você seja feliz no teu lar. Porque abaixo de Deus, o bem maior que nós temos é a nossa família. Não existe outro, não tem dinheiro, não tem posição social, não tem nada. Abaixo do Senhor, a família tem que estar em primeiro lugar. E quando a família para ser feliz, você casou, você não é mais individual, você é uma família. Agora as suas decisões
deve ser em comum acordo. Preste atenção, as suas decisões com o seu cônjuge deve ser em comum acordo. Amém ou não amém? Se você vai fazer alguma coisa contra a vontade do teu cônjuge, meu irmão, não vai dar certo. Tem que ser em comum acordo, para que tudo esteja bem, para que tudo possa ser bênção. Amém? Porque quando você está sozinho, você é solteiro, você está aqui, de repente sai daqui agora, vai saber coisa, eu vou para a lanchonete, eu vou ficar até 11 horas lanchando, mas quando você é casado, tu não pode fazer isso. Você tem uma esposa, você tem pai e você tem filho. Você precisa estar em comum acordo com a sua família. Senão não dá certo. Se você casou e quer viver uma vida de solteiro, não vai dar certo. Você agora é casado, é um chefe de família, amém? É uma senhora dona de família, glórias a Deus. Não sei porque o Espírito Santo de Deus está me direcionando a isso, eu não planejei. E você quem vai casar, pode ir aprendendo. Pode ir aprendendo. Em nome de Jesus. Você tem que ter compromisso com o teu cônjuge. Primeiro é teu cônjuge, depois são os amigos. Primeiro é Deus, depois seu cônjuge, depois são os amigos. Tem que ouvir a voz do seu cônjuge. Amém? Obedecer, ser obediente. Então, querido, o seu casamento vai dar certo, vai depender dos dois somente. Amém? Vai depender de você e do teu marido, da sua esposa. Só de mais ninguém. Então, querido, Deus te chamou para restaurar também a tua casa. Você é um escolhido para ter uma família diferenciada para a glória de Deus. Deus não te chamou para ter uma família igual a família natural, porque infelizmente, não são de todos, existem exceções, tá? Eu não estou aqui falando de, existem exceções, mas a grande maioria das famílias naturais, cada um para si e Deus para todos, vamos dizer assim. E não é assim que Deus planejou. A família tem que ter harmonia, tem que ter o mesmo linguajar, porque um reino dividido não subsiste. Se você com teu esposo, com a tua esposa, não vai não, eu vou sim, tu vai dar errado. Você está fazendo, veja bem, irmão, oh Deus, fala. A minha esposa é a menina dos olhos de Deus, como eu sou a menina dos olhos de Deus. Se eu faço alguma coisa que eu estou entristecendo, eu estou entristecendo o coração de Deus. Se ela faz alguma coisa que entristece a mim, está entristecendo o coração de Deus. E a Bíblia fala, ai daquele que toca no ungido de Deus. Ungido não é só quem é líder, não. É todo aquele que foi escolhido, lavado pelo sangue do Cordeiro, que tem uma vida séria com Deus. Eu não posso fazer nada para ferir. Eu tenho que evitar de ferir minha esposa, que eu tenho que amá-la, honrá-la, mesmo porque a palavra de Deus diz que eu tenho que coabitar com ela com sabedoria, porque ela é um vaso mais frágil. Eu tenho que habitar com sabedoria para que as minhas orações sejam respondidas. E ela também precisa habitar comigo com sabedoria. Que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica o seu lar e a tola destrói com as suas próprias mãos. A mulher tem que ter sabedoria para lidar com o seu marido também. Amém? Sabedoria, dependência de Deus. Então, querido, tu quer ter um lar feliz? Ajuste com a sua família. Amém? Peça a direção de Deus, começa a orar. Senhor, eu preciso. É lógico que existem pessoas que o marido ainda não são cristãos, eles não são cristãos. Ora sozinho. Amém? Ora no secreto. Amém? Vai no secreto. Deus conhece o teu coração. Porque a Bíblia também fala que aquele marido que não é crente, ele recebe a bênção de Deus através da sua esposa. Amém? Ele é também abençoado pela fidelidade da sua esposa. Então, a Bíblia nos ensina tudo. Então, querido, somos escolhidos de Deus. Ele nos escolheu para o nosso próprio bem e para o bem dos outros. E o nosso cônjuge é o outro. Os nossos filhos são os outros. Os pais são os outros dos filhos, primeiramente. Amém? E a Bíblia fala que aquele que não cuida bem da sua própria casa, negou a fé. É pior do que o lá de fora. Então precisamos cuidar. Amém? Amém? A nossa casa, a nossa família é um bem especial que Deus nos presenteou. É um porto seguro. Devemos responder
aos propósitos de Deus com fé e com obediência. Que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, amém? Que Ele nos ajude a caminharmos em fé, em obediência, e que o nome dEle seja sempre glorificado através da minha vida, da sua vida, da nossa família. Amém? Glória a Deus. Vamos ainda adorar a Deus, vamos ficar em pé, vamos adorar aquele que é digno de toda adoração, de toda glória, de toda honra e de todo o louvor. Aleluia. Glórias a Deus. Tentam destruir-me, zombando da minha fé, até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai dizer se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem frustrar meus ossos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho
Eu tenho a marca da promessa, mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Glórias a Deus, aleluia. Deus é bom o tempo todo. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Meus queridos, estamos assim encerrando, né? Louvado seja o nome de Jesus. Glórias ao nome dele por o privilégio, pela direção que ele tem nos dado. Eu louvo a Deus pela sua vida, que cada um de nós, todos somos muito preciosos aos olhos do Pai. Não é isso? Todos nós temos um valor inestimável. Não é isso? Nós valemos mais do que o ouro, todo o ouro, tudo que há neste mundo. Não é isso? Então louvado seja Deus pela sua vida. Então é que nós, não só nós aqui, mas você também que está nos acompanhando nas redes sociais, que possamos a cada dia, todos os momentos, estarmos dependentes totalmente de Deus na nossa vida, buscando sempre a presença dEle, a direção dEle, para tudo aquilo que nós devemos fazer, tudo aquilo que nós vamos realizar, porque tudo aquilo que Deus aprovar, com certeza, nós teremos êxito, para a honra e a glória do nome dEle. Vamos orar ao Pai. Querido Deus, graças te damos, ó Pai, por mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de estarmos cultuando a Ti, Senhor. E queremos neste momento, ó Pai, colocar sobre os Teus cuidados as vidas preciosas que aqui estão e de todos aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais. Ó Deus, que o sangue de Jesus esteja derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Ó Deus queridos, e temos que ter a consciência e respondermos positivamente que nós somos os escolhidos de Deus, escolhidos para anunciarmos as grandezas dEle. E todos os homens foram também escolhidos para a salvação. Então, Pai, que cada um de nós possa ser tocado pelo poder do Teu Espírito Santo e entender e responder a nossas responsabilidades perante Ti. Ó Pai, em nome de Jesus nós te pedimos que leve-nos em paz, guarda-nos e nos livra de todo mal. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Não pode abraçar, não pode beijar ninguém, né? Mas que Deus te acompanhe, Deus te guarde, te livre e que tenhamos todos uma excelente semana em nome do Senhor.